Quando estiver pronto, você diga. Certo. Não. Pronto, Joselito. Ok? Vamos já dar boa noite ao pessoal aí, né? Esperar o pessoal ir chegando, Joselito. O áudio ficou Tem... baixinho. Pronto, vai melhorando. Acho que é porque eu estou no Oi? computador. Eu estou no computador. Certo. Pronto. A gente vai esperar o pessoal ir chegando aí. Tem 3 pessoas até agora. Certo. E aí a gente começa. Tudo bem. Pronto. É como na escola, que a gente chega primeiro e fica esperando o restante do pessoal chegar, né? É verdade. Tudo bem. Eu estava tentando conectar aqui no computador e não estou conseguindo. Eu estava tentando ver se eu jogava aqui no computador, mas não estou conseguindo. Ah, Deixa eu minimizar aqui para ver se dá certo. pronto. Raquel já deu boa noite aí, João. O pessoal tá chegando. Pedro Silva. É porque na realidade a gente abriu um pouco mais cedo do que o programado, né? E aí o pessoal já está acostumado que as lives começam sempre atrasadas, né? Ou depois do horário que foi marcado. Mas, assim, a dinâmica é aquela que eu lhe passei, né? Então, agora, nesse primeiro momento, você vai se apresentar. A ideia é que a sua história, né, sirva de exemplo, né, para outros jovens e que os jovens também conheçam as histórias das pessoas que fazem essa cidade, né? As lutas, todo o processo que foi para que Sobradinho, né, tornasse cidade, processo de emancipação, depois as instituições que nasceram e que contribuíram para a formação de vários jovens, né? Nesse caso, eu tenho certeza que a sua participação nesse processo aí, ela foi muito importante, né? A ideia dessas lives, elas nasceram a partir de alguns vídeos do Dia da Cultura que eu coloquei na internet, e aí o pessoal ficou, assim, como o Guilherme bem definiu, com aquela memória afetiva e de um passado que é importante para a nossa cidade, né? E aí a gente vem
com essa terceira live, né, que tem a sua participação, a participação de Joselito Macedo e a participação de Tonho Braz, que daqui a pouco ele está chegando aí para conversar conosco, né? Já dando as boas-vindas aí a Elias Júnior, né, Jéssica está sempre presente conosco aí, né, Elias também, ao Pedro, Raquel, e as pessoas aí podem dando um oi, e a gente vai mandando o alô. Enquanto a gente espera, então, eu coloquei o vídeo do Dia da Cultura aí, passando. Esse Dia da Cultura foi o de 1993. Tá? Nele tem o Joselito poeta, né? Passou há pouco. Quem quiser baixar esses vídeos, né, eles estão públicos no meu canal do YouTube, pode baixar, né? E são importantes para a nossa história. Mas, enfim, nós já temos aí 12 pessoas, eu sou um pouco pontual, até demais, né? Dá as boas-vindas a Jeane, minha aluna aqui da Montenegro, pessoal da primeira turma de pedagogia, né? Acho que o Joselito está tendo um probleminha de conexão, mas logo que resolver, a gente já passa para ele vai contar um pouquinho da história dele e da história da cidade. Pronto, Joselito. A palavra é sua. Pode começar, como a gente combinou. Tá? Eu dou um tempo, quando o Toninho Braz chegar, ele faz e se apresenta também, tá? Tudo bem. Bom, meu amigo Cleiton, eu inicialmente gostaria de dizer para você e para todos que nos ouvem, de que eu cheguei aqui em Sobradinho em 1973, com 9 anos de idade. Sou Joselito Santos Macedo, filho de José Cardoso de Macedo e Adelina Maria dos Santos Macedo. Meu pai era um barrageiro e veio para Sobradinho depois de construir a barragem de Boa Esperança, lá em Guadalupe, Piauí. Veio em 72, em 73 nós chegamos. Fui morar na Vila São Francisco, na área do acampamento Chefe. Naquela ocasião, morava ali na São Francisco os operários da construção da barragem. Como foi dito na live anterior, havia uma guarita que separava as 3 vilas, uma espécie de estratificação social, e que as pessoas que moravam na Vila São Joaquim, chamada de Caiduro, à época, em função dos altos índices de violência que existiam na cidade, essas pessoas, para adentrar no acampamento, precisavam se identificar, precisavam de autorização e tal. A Vila São Francisco de Santana quase não tinha comércio, e as pessoas tinham que se deslocar para São Joaquim para adquirirem seus gêneros alimentícios. Pois bem, essa época da minha infância aqui em Sobradinho, eu me lembro que a gente brincava de amarelinha, de bandeirinha RO, caiu no poço, e essas brincadeiras que hoje a gente já quase nem vê mais, e que faz muita falta. A gente tinha uma mobilidade muito grande. Além de brincar, a gente exercitava, a gente praticava exercícios físicos, independente de academia, independente de aulas de educação física, a gente tinha esse lazer. E às portas das casas, à noite, a gente costumava reunir a gurizada para brincar, inclusive de bola na frente de casa.
aquela peladinha. Foi uma época muito marcante para a minha vida, porque aqui em Sobradinho, eu iniciei praticamente, depois da minha infância, os meus primeiros passos, minha adolescência, minha vida religiosa e também a minha luta estudantil. Meu pai faleceu em 1978, tendo como morreu de parada cardíaca, mas teve agravado por uma surdez, que ele ficou internado em Salvador em 6 meses, e por conta do exercício que ele desenvolvia na construção da barragem, ele era mecânico de vibradores, de equipamentos pesados, tal, fazia muito ruído. E ele terminou ficando um tempo fora, e quando chegou, eu morava na Bariri, aliás, na Capivara. Eu cheguei a morar na Capivara 41, Rua Bariri 9, na embarcação 10. Minha vida foi um pouco ali. E depois da morte de meu pai, a minha mãe chegou a trabalhar no hospital da época Chesf, como zeladora, e para sustentar 6 filhos. Depois pediu conta, foi vender confecção e tal, e aí começa toda uma história em que ela preferiu depois ir para Salvador, morar em Salvador, e eu fiquei aqui. Conheci uma família que me ajudou muito na minha vida, a família de José Balbino de Souza, muitos até me têm como filho de José Balbino. Eu fiquei morando com a família Balbino até os anos de 1980, 81, quando, na ocasião, eu me tornei amigo de Antônio Gilberto de Souza, que veio a ser prefeito de Sobradinho anos depois. A gente estudava no SES, e a primeira militância estudantil começou ali no SES. Nós criamos um grupo que defendia que Sobradinho tinha que ter 2º grau. Os estudantes de Sobradinho estudavam em Juazeiro e Petrolina, nós não tínhamos 2º grau, e nós criamos um movimento em defesa do 2º grau, e conseguíamos, na época, através do setor comunitário da Chesf, a liberação de 10 passes livres, para 10 pessoas, 10 estudantes que estudavam em Juazeiro e Petrolina, e 150 passes a 75%, 175 pessoas recebendo 75% de abatimento da passagem. Fundamos a Associação dos Estudantes de Sobradinho. Eu tenho o orgulho de dizer que fomos os primeiros presidentes, junto com o Zeni, junto com Willis Nunes Conceição, junto com Deusuíta, tantos amigos, Ana Preta, a gente chamava popular Ana Preta, que era funcionário Chesf, que trabalhava na Chesf, junto com Deusuíta, irmã dela. E ali começou toda uma luta, onde a gente tentava, dentro do SES, mostrar que Sobradinho podia ter 2º grau. E depois de muitos anos de luta, em 1985, nós conseguimos trazer para Sobradinho a extensão do Colégio Paulo VI para Sobradinho. Foi a primeira iniciativa do 2º grau, que teve primeiro como diretora Graça Eugênio, depois a professora Ednalva, e foi lá onde eu comecei o estudo do magistério. Fiz magistério, e, graças ao magistério, no primeiro concurso que houve na prefeitura, em 1989, 90, assim que foi emancipada, em 1990, eu fiz o primeiro concurso, entrei, graças a Deus, e é minha fonte de renda até hoje. Nesse intervalo de tempo, quando minha mãe foi para Salvador, eu fui morar com José Balbino de Souza, agricultor na época. Ele era profissional, tinha como formação, ele trabalhava como auxiliar de agrimensura, de topografia, nas obras da construção da barragem. Como tinha terminado as obras, ele plantou uma roça no Sangradouro, morava na S21, na Rua 7,
E eu passei a morar lá. Depois, teve uma grande influência na minha vida a criação da Associação Agrícola São Joaquim, através de José Balbino, que eu passei a auxiliar ele diretamente na Associação Agrícola, porque muitos pais de família tinham que trabalhar fora para trazer o sustento para as suas famílias, e as mães ficavam, as esposas ficavam sozinhas aqui. E aí, numa luta muito grande, Balbino, junto com a comunidade, com 12 mulheres à época, Dona Adelaide, Dona Magnólia, Dona Zefinha, Dona Deusuíta, Dona Gentil, essas pessoas começaram a se organizar, Socorro Bruno de Macedo, começaram a se organizar e criaram a associação, que teve o apoio da Diocese de Juazeiro através da Comissão Pastoral da Terra, que deu apoio a essa caminhada. Na época, recém-chegado de Sobradinho, o ex-padre, meu amigo, que eu tenho muita admiração, que me ajudou muito na formação do meu caráter, José Carlos do Carmo, e que começou um trabalho. Foi naquela época, em 78, mais ou menos, que teve a primeira grande greve no setor elétrico, e ele deu apoio para os grevistas, e a gente vivia dentro da casa paroquial. E, para fazer justiça, tenho que citar o meu amigo Francisco Gomes, que também participou da Associação dos Estudantes como um dos fundadores. Depois começamos a atuar através da Pastoral da Juventude do Meio Popular, que era um movimento da Igreja Católica. Organizamos o grupo de jovens JUAD, Jovens Unidos a Deus, onde auxiliávamos nas celebrações eucarísticas, nas missas, nas novenas realizadas nas quadras, e também participávamos do JUAC, na Vila São Francisco. Naquela época, esse grupo de jovens também serviu de suporte à Associação Agrícola São Joaquim, onde se destacaram pessoas como Vera Maria Rodrigues, Verinha, Eliomar, esposa de Gomes, e Antônio de Sá Santana, falecido já, Francisco de Sá Santana. E desse movimento do JUAD, onde a gente fazia as novenas, reuniões aos finais de semana, catequese, começou a surgir um movimento encabeçado por Ivanildo Antônio, que hoje é uma pessoa que transita nesse universo cultural, não só no Brasil, mas na Europa, através do teatro e através de publicações artísticas, livros. Tenho muita admiração a ele. E começou a surgir um movimento que depois veio se transformar no GTEMES, Grupo Teatral e Musical de Sobradinho, que posteriormente veio se transformar no Grutas. Já numa ação independente da Igreja Católica, sem o acompanhamento da Igreja, era um grupo mais preocupado com a arte, com a cultura, com o teatro, com a música. Então, a gente vivenciou um pouco dessa fase. E nessa fase de construção da barragem, me lembro que eu, ainda estudante do SES, eu fiz uma poesia que marcou minha vida. Ela diz assim: chegaram os homens, com eles as máquinas, desmataram, desbravaram, desalojaram. Surge cai duro, o oposto de um pressuposto de um prometido, mas não cumprido. Com ele, o dilema peão. Elevaram aos céus pesadas lajes, construíram com sangue, corpos e vida a argamassa, mas relegaram ao léu o meu destino. Assassinaram meu pai, gigante branco de concreto assassino da raiva. Então, essa poesia marcou um pouco a dor que eu senti à época da morte do meu pai, de ficar sozinho. E depois que minha mãe foi para Salvador, antes de ir trabalhar na Associação Agrícola, de ter o apoio de Balbino, quando eu estudava no SES, oitava série, antigamente oitava série, junto com o Gilberto, eu passei a morar na Associação dos Estudantes.
essa associação, nós conseguimos 3 casas na Vila São Francisco, e construímos a Associação dos Estudantes, eu morava numa dessas casas. Queimava lata, porque eu não tinha fogão, fazia minha comida, e ia para Juazeiro estudar, tentando estudar, porque eu precisava terminar os meus estudos. Foram épocas muito difíceis, mas que me serviu muito para moldar o meu caráter e a minha personalidade. Também foi nessa época que a gente vivenciou a formação de grupos, vários grupos. Lá na Associação Agrícola, por exemplo, surgiu o grupo Raios do Sol, que era um grupo de teatro que ajudava nas reuniões da associação, através de teatro de bonecos, de fantoche. Eu me lembro de Ivanildo, que depois o ex-esposo de Rosilene, nossa agente de saúde, depois foi trabalhar em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia e tal. Me lembro de Damiãozinho, que ajudava muito, de João José de Souza, que o pessoal chama de Lançujo, que ajudava muito, tocava violão e participava do grupo, a própria Rosilene. E, dentre esses grupos todos da Associação Agrícola São Joaquim, e desses movimentos culturais, a princípio apoiado pela Igreja Católica, e depois, com o rompimento da Igreja Católica com a Associação Agrícola, uma divergência a partir do momento em que o Balbino começou a transitar dentro do governo do Estado, do governo de Valdir Pires, do governo de Jesuíno, e a diocese em oposição ao chamado Projeto Nordeste, mandou para aqui uma outra pessoa, com uma outra linha. Essa outra pessoa também contribuiu muito para o desenvolvimento associativista de Sobradinho, que é o nosso amigo, hoje, o nosso querido Celito Kester, que, à época, veio como agente pastoral da CPT, desenvolver as atividades paroquiais, uma vez que o ex-padre, na época, Zé Carlos, se afastou da igreja, deixou a batina e Celito veio cumprir essa missão. Também me tornei amigo de Celito, do Silene, e transitei no meio disso tudo aí, desses movimentos, e de forma que a minha vida religiosa e a minha vida de militância estudantil e a minha vida enquanto poeta, eu também tive uma rápida participação no chamado Grupo Livre de Juazeiro, encabeçado na época por Mauriçola. A gente cantava na praça, a gente recitava poesias, e eu vivenciei um pouco disso. E aí, nesses próximos anos de 1990 até 95, quando eu já estudava em Juazeiro, eu pegava o ônibus, chegava às 11h30 da noite, e a gente costumava se reunir na Praça Geraldo Silva. Quando a gente chegava, estava lá Fabiana, Lenaldo, Braz, com violão, 1,51 litro, que a gente não podia tomar outra coisa, e a gente ficava tocando, cantando, recitando poesia, e foi uma época muito, muito frutífera e muito bonita na minha vida. Eu posso dizer, Cleito, que a questão da cultura, até que ponto essa cultura contribui para a formação do caráter, para a formação da personalidade, para a construção histórica dos jovens de Sobradinho, ela tem início aí com a Igreja Católica e com a Igreja Batista, como já foi dito na live anterior. Igreja Batista, onde, através do projeto Sobradinho Visão Mundial, eram desenvolvidas várias ações culturais que eu não preciso comentar, porque já foi dito na live do dia 30 por Henrique e por você, que também foi um dos precursores dessa história. E a Igreja Católica, pelo incentivo à questão dos grupos de jovens e da pastoral da juventude. Eu também destaco o trabalho que houve político partidário. Na primeira eleição de Sobradinho,
quando o Partido dos Trabalhadores utilizavam bonecos gigantes, há exemplos dos de Recife, de Olinda, e aqui se utilizava bonecos nas caminhadas nas ruas. A nossa candidata a prefeita, Tereza Cristina Zavares, com quem eu fui candidata a vice-prefeito de Sobradinho na primeira eleição, eram 5 candidatos, nós chegamos à terceira colocação, e, naquela época, Raimundo Fábio já desenvolvia um trabalho com bonecos de fantoche nas ruas, fazendo as reuniões de quadra, conscientizando as pessoas, e foi muito importante para a questão cultural. E aí a gente passou a conviver também com o Ivo, eu conheci muito o Ivo nessa militância, a própria Ritinha e outros jovens que contribuíram com esse processo. Também a gente não pode deixar de citar os movimentos, como as cestas culturais, como já foram ditos, como o próprio Dia da Cultura, pessoas como Elias, que hoje tem uma escolinha de música, e que já, inclusive, optou por fazer graduação nessa área musical, além de ser um profissional competente como motorista, servidor público, que trabalha nessa área, onde nós temos também a contribuição da professora Miriam, mãe de Elias, a primeira que passou a dar aulas de música no SES para a gente, a participação de Raquel, a participação de João Wesley, a participação de Mauro Ramalho na poesia, que inclusive é autor do hino de nossa cidade, da letra do hino de nossa cidade, junto com Raquel. Pessoas como Paizinha, que também participaram desse movimento, Mazé, Inácio, Niquima, Zé Bahia, Toninho Braz, tantas pessoas, Beto, Inácio, como eu já disse, Zé Bahia, tantas pessoas que contribuíram, mas o mais importante nessa história toda é que essas pessoas, aos poucos, do seu modo, ou com a poesia, ou com o teatro, ou com a música, ajudou aquela juventude da época a formar uma consciência crítica. Ou seja, nós tínhamos uma consciência de que nós deveríamos lutar pelos nossos direitos, de que nós deveríamos organizar a sociedade, de que nós tínhamos direito à educação de qualidade, de que nós tínhamos direito à cultura, de que nós tínhamos direito ao trabalho, de que nós tínhamos direito a ser cidadão, a ter o senso de pertencimento, de ser eu, enquanto sujeito, da nossa própria história. É importante também destacar os trabalhos desenvolvidos, por exemplo, por Meireles, as quadrilhas juninas, com a quadrilha do Chamego Bom, Furacão Matuto, Arraiada da Cilibrina, Pedão na S15, na Rua 2, o pessoal ali da família de Josa, de Verinha, de Chico, na S19, na Rua 2, todos contribuíram, porque as quadrilhas elas sempre traziam não só a música, a dança, mas todo um enredo, uma história de resgate da nossa tradição, da nossa cultura. É importante também registrar o surgimento, nessa época de 80 até 85, da ASA, Associação dos Artistas de Sobradinho e Arredores, a luta pela criação da Casa da Cultura. Até pouco tempo houve um embate entre o município de Juazeiro e o pessoal do SAF, onde queriam construir um velódromo em Sobradinho, e uma das condições que se exigia é que esse pessoal desse como contrapartida a Casa da Cultura. Infelizmente, isso não foi levado adiante. Terminou o SAF comprando uma área e instalando sem investimento na Casa da Cultura. E essa é uma época riquíssima, muito rica, que a juventude de hoje precisa
olhar para trás, tentar resgatar, tentar ver a contribuição que nós, jovens da época, adolescentes da época, demos a nossa contribuição. Eu vi você citando pessoas que enveredaram pelo mundo das artes, da cultura, e hoje despontam no cenário nacional e internacional, e eu cito Ivanildo Antônio como um deles, é fruto de todo um trabalho de consciência, de conscientização política, no sentido mais amplo da palavra. Eu, graças a essa militância, a esse trabalho, passei a buscar, na seara política, a princípio no PMDB, eu fui candidato a Juazeiro, a vereador de Juazeiro, em 1988, tive 330 votos, não me elegi. Eu estava numa dissidência, num rompimento com a Associação Agrícola, que terminou indicando como meu substituto Miguel Lustosa, que se elegeu. Se eu não tivesse rompido, talvez eu tivesse sido eleito, mas é a história. E depois eu fui para o PT, fui um dos primeiros candidatos. Aliás, o primeiro candidato a prefeito do PT de Sobradinho foi Leodoro Baldo dos Santos, pescador. E depois eu fui candidato a vice-prefeito, apoiei em várias gestões. Tivemos o prazer de eleger Celito, vereador do PT, Benigna, vereadora do PT, Ângela, vereadora do PT, e contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade. E depois eu fui me tornando um profissional mais técnico. Enveredei pelo estudo do direito, e hoje, graças a Deus, eu tenho dado a minha contribuição. Fui secretário de Planejamento em 2000, na gestão de Luiz Berti. Fui secretário na gestão de Gilberto Baldino, secretário de Educação, depois secretário de Saúde, secretário de Finanças. Fui diretor da Câmara de Vereadores de Sobradinho por 2 vezes. A primeira vez na gestão de Luiz Araújo, Pronto, deu uma pausa no áudio do Joselito, deixa eu ver se ele volta. Então, pessoal, nós estamos no primeiro momento da live, né? O Joselito aí, como o Fábio bem ressaltou, essa enciclopédia viva, né? da história de Sobradinho, tá fazendo a sua apresentação, está trazendo todo esse percurso histórico, né? Correlacionando com a vida dele, desde quando, né, seus pais vieram da construção da barragem de Guadalupe, de Boa Esperança, meus avós e meu pai era de lá também, Joselito. Oh, que bom. Coincidência, né? Então, assim, até pouco tempo eu ainda tinha meu avô que residia por lá, mas meu avô faleceu em 2017, salvo engano. E então, assim, hoje eu praticamente não tenho algumas pessoas, primos, tios, assim, mas não é como antes, né? Mas essa relação das cidades barrageiras, ela é bem interessante, e essa história que o Joselito traz é, de fato, a ideia da live, né? É apresentar esse protagonismo juvenil, como os jovens da nossa época, né? Como nós, enquanto jovens, né, de uma época, fizemos, ou de alguma forma conseguimos fazer as coisas acontecerem aqui na cidade. E aí, Joselito, eu vou tentar passar, como o Braz ainda não chegou, ele pode estar em um processo ainda que não possibilitou ele, né, aparecer. Eu queria passar para um segundo ponto. Já como você pode até continuar no aspecto da sua, né, você estava falando que ocupou, né, algumas funções em alguns mandatos. E você estava falando que ocupou algumas posições, chefe de gabinete, né? Aí eu queria que você já trouxesse, né, ou recuperasse essa fala e também já
fosse apontando a essa relação, a importância desses movimentos, desses eventos culturais na formação dos jovens, né? E como seria importante, eu não gosto do ré, né? Como seria importante novamente, né, voltar a realizar esses eventos na cidade? Você está me ouvindo? Conseguiu entender? Está repicando, é como se... Pronto. Por gentileza, repita. Você fazer uma relação das posições políticas, né? E da sua posição da sua ocupação profissional, enquanto professor, né? Qual a relação de educação com os eventos culturais na formação dos jovens da nossa cidade, na sua visão? Olha, a princípio, eu acho que esse resgate histórico é importante ser aproveitado também em sala de aula, disponibilizado para que a gente possa discutir com os nossos alunos, apresentar para os nossos alunos esse resgate histórico da nossa cultura. Mas o que é que eu tenho visto? Eu tenho visto um arrefecimento dos grupos jovens. Você perguntava na última live do dia 30 o que restou da nossa cultura, o que restou dos movimentos culturais, as festinhas de shortinhos curtos, palavras suas. Infelizmente, é isso, Cleiton. O que a gente vê no final de semana? Antes dessa pandemia, o que se via era encontro de paredões, era jovem nas chácaras, tomando cachaça, bebendo e utilizando de drogas ilícitas e trazendo preocupações para as famílias. Infelizmente, é o que a gente está vendo. E, por outro lado, a gente não sente mais tão forte a presença da igreja no apoio a esses movimentos de jovens, da cultura dos jovens. Salvo alguns grupos, pouquíssimo, como a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, que tem os grupos de corais, os grupos de reuniões, pouco se vê um trabalho de conscientização no sentido que permita o desenvolvimento da cultura. E o que é pior, nós criamos, através de lei, o Dia da Cultura Municipal de Sobradinho. Isso chegou a ser colocado no orçamento municipal, embora que uma coisa é colocar no orçamento, dotação, outra coisa é executar. Muito se coloca de dotação. Hoje nós temos uma Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, que antes a cultura era ligada à Secretaria Municipal de Educação, hoje está desmembrada. Tem-se uma dotação, mas a cultura está relegada à questão do esporte. Então, somente a questão do futebol e do apoio de algumas modalidades de judô, de ciclismo. E olha, não se tem uma atividade cultural. Nós tínhamos gincanas culturais realizadas na Biblioteca Municipal, envolvendo as escolas, disputa por escolas. Hoje a gente não tem isso. E hoje o que a gente vê é a Secretaria de Educação tentando, através de um projeto chamado LET, Leitura na Escola, Leitura na Praça, ou de um outro projeto chamado No Chão de Areia, ou através de iniciativas e de apoio com o Marinalva, que tem feito um trabalho muito bonito nessa área, mas isso tudo institucionalizado. Está faltando que os movimentos sociais, está faltando que as ONGs, está faltando que os jovens voltem a ser o condutor, ser o autor da sua própria história. É preciso... O que ainda existe, o que eu ainda vejo de original, são as quadrilhas, com a iniciativa de Meireles e de outros, fora essas quadrilhas juninas, pouco se tem. Hoje você não tem, à exceção de um evento religioso que comemora a Via Sacra, a Semana Santa, com a questão da crucificação de Jesus, a Missa de Ramos. Fora disso, você não tem movimentos. Você não vê movimentos mais. O teatro de fantoche, de boneco, quer dizer, eu sempre
Vejo o meu amigo Raimundo Fábio, e cada vez que fala nisso, eu me lembro dele, que é um dos defensores dessa arte, dessa forma cultural, mas pouco se tem, com exceção de Freitas, que de vez em quando lança um cordel, faz uma poesia de cordel, bota no Facebook, bota nas redes sociais, pouco se tem em Sobradinho, em termos de expressão cultural, de algo que seja genuinamente pessoal, genuinamente comunitário, genuinamente é uma coisa do povo, das ONGs. O projeto Visão Mundial, o projeto Sobradinho, que era financiado pela Visão Mundial, também está em crise. Todos os movimentos de organizações sociais estão em crise. O governo federal, apesar de ter um Ministério da Cultura, mas tem inibido essas práticas, tem inibido as organizações populares, o apoio às organizações populares, e tem institucionalizado. O dinheiro serve para financiar filmes, financiar propagandas, financiar a propaganda institucional do governo, e olha, você não tem nada de concreto que diga assim, não, nós estamos difundindo o cinema brasileiro, difundindo a cultura brasileira, difundindo a arte brasileira. O que se vê é uma tentativa de negação pelo atual governo, infelizmente tem que se dizer isso, de negação de todo um acervo histórico, antropológico, de uma cultura e de um povo. Ou seja, quanto mais o povo for alienado, quanto menos o povo for instruído, mais vai se perpetuar a dominação, a ditadura, etc. Então, eu vejo que os jovens precisam compreender. Existe uma Secretaria Municipal de Cultura, existe dotação no orçamento municipal, existem valores, pessoas da nossa comunidade que gostam, que amam a cultura. Então, é preciso reunir essas pessoas e discutir mecanismos, formas de se colocar na prática, de se implementar na prática, a aplicação desses recursos e a difusão da cultura. Seja a cultura de cordel, seja a cultura das quadrilhas, seja o teatro, seja os fantoches, seja a música, a dança. Inclusive, dança a gente precisa resgatar. Existem coisas da nossa região que está se perdendo, como a questão das rodas de São Gonçalo estão se perdendo, está deixando de existir, que é uma coisa que remete a uma tradição histórica da nossa região, que aos poucos a gente está vendo que samba de velho, roda de São Gonçalo, tudo isso está deixando de existir, está perdendo o sentido cultural. Hoje, quando existe uma dessas atividades, está muito mais associada a uma promessa, ou a bebedeira, ou a questão da glutonaria, da comida, da bebida. Tal. Hoje, eu me entendo como evangélico. Eu não sou batizado, eu sou convertido, professo a palavra de Deus, temo, amo, mas entendo que a gente não pode negar a nossa cultura. A gente não pode negar a nossa história. E a gente não pode também colocar uma careta, colocar uma tapa nos olhos e olhar só para os aspectos ditos ecumênicos, religiosos, não. É preciso difundir todas as formas de arte, de cultura, até porque a juventude, muitos jovens, precisam do lazer, precisam da distração, precisam de formas diferenciadas de professar a sua alegria, gastar a sua energia de uma forma saudável. E eu acho que, a partir da escola, e eu sou professor, a partir da escola, com apoio da comunidade, pode-se fazer muito
no resgate histórico da nossa cultura, mas, sobretudo, no desenvolvimento de práticas novas, de artes, de pintura, de música. Quantos e quantos artistas, como vocês disseram, nós tivemos bandas de rock, nós tivemos bandas como a Banda Estilo, nós tivemos cantores famosos, pessoas que, graças a Deus, mas também graças à ousadia de quem acreditou. À época, por exemplo, Chico Mossoró, antes não era nem vereador, já investia no grupo, numa banda de música em Sobradinho, que projetou esses jovens. Hoje eu tenho saudade daquelas antigas serestas, eu diria, saudável, como Black fazia, como Laura fazia. Mas você sai na rua, você vê, é pagode, é pagode, é pagode, é zoada, é zoada, é zoada, é cachaça, é cachaça, é cachaça. É isso que está envolvendo os jovens. Não tem letra, as músicas não têm letra, as músicas não têm história, e a juventude fica só curtindo essa onda de pagode, de axé, de, sei lá, eu não sei nem dizer o correto. Embora que eu não tenha nada contra, não. Essa é uma forma de expressão também da cultura, que reflete um pouco o lado afro, o lado da cultura negra, cultura baiana, mas eu acho que precisa também tocar um pouco mais de coisa que tenha letra, que tenha melodia, que toque. Oi. Na verdade? Então, o Jó. Oi. Joselito. E, assim, já que a gente já vai em 40 minutos conversando aqui. O tempo voa, né? Como eu lhe falei, quando a gente fala de si, né, e dos outros que também fazem parte da nossa história, né, que nos complementam, o tempo voa, né? E já como você entrou nesse processo de formação, né, e inclusive destacou uma inquietação que eu trago, que não é de agora, né? E aí eu já peço, pessoal, se tiver alguma questão, perguntas, podem ir colocando aí nos comentários, que aí eu faço, né, para o terceiro bloco e último bloco. Mas aí, Joselito, eu queria dividir uma angústia minha contigo, tá? Que é o seguinte, sim. Eu penso, em alguns momentos eu fico pensando o seguinte, nós fazemos parte praticamente de uma geração, né? De uma geração, mesmo porque a proximidade de idade não é tão longa. E aí, uma inquietação minha é que nós fomos protagonistas, né, do esporte, da cultura, o nosso lazer era construído, nós construíamos o nosso lazer, né? Em qualquer espaço vazio que tivesse na cidade, a gente construía. E hoje, como você destacou bem, né? Será que a ausência desse esporte a partir do protagonismo, né, desse lazer da cultura a partir do protagonismo juvenil, né, ou seja, não está criando uma necessidade da existência de alguém que faça, né, e a existência ou inexistência dessa mão invisível do Estado em fazer. E aí eu não sou liberal, eu estou apontando uma coisa que me angustia. A ausência dessa mão invisível que tem a obrigação de fazer, ou desse ser que tem a obrigação de fazer para o jovem que fica esperando, não está construindo, de alguma forma, uma geração descansada, né? Eu estava escutando um podcast hoje de um professor que trabalha com a literatura infantil e ele fez uma analogia muito interessante. Ele disse o seguinte: quando o astronauta ele sai da órbita terrestre, né, então que não tem mais a pressão da atmosfera, o corpo dele trabalha de outra forma. Quando ele retorna, é o momento que ele sente dores e o corpo dele precisa de um tempo para se adaptar com a realidade. E aí ele escreveu um artigo analisando a juventude dessa forma. Será que de um tempo para cá a gente não tirou essa força, né? Os problemas
e acabou criando uma geração acomodada, não sei, né? Olha, Porque assim, você mesmo ressalta, nós não temos mais espaço, porque o Raimundo Fábio ele trouxe uma visão muito interessante. Ele falou os eventos culturais, o Dia da Cultura, tinham eventos realizados, né, pela UASA, pela ASA, que tinham mais de 5 mil pessoas na praça para ver verdade, artistas locais. Então, verdade. essas 5 mil pessoas fazem parte de uma geração que experimentou o protagonismo. Ali Isso. eles estavam participando de eventos realizados por jovens. E hoje, será que é possível, né? O que é que nós estamos construindo para essa geração que está chegando? E eu fico imaginando o que será que vem por aí nas próximas gerações com essa ausência, né, talvez eu possa até citar responsabilidade, mas tem coisas aí, não sei. Me ajude aí a pensar sobre isso e coloca o Dia da Cultura como algo para ajudar você a pensar, assim, não sei, fazendo uma analogia. Não, eu creio que o grande problema está no mundo em que vivemos. Ou seja, nós vivemos um mundo em que as redes sociais ocupam grande parte do dia das pessoas. As redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Então, as pessoas hoje, ao amanhecer, ao acordarem, já se grudam no celular. Estão grudados no celular e passam o dia todo grudado no celular. E isso não é aleatório. A mídia tem transformado as famílias. E, infelizmente, o grande problema está na família, ou na ausência da família, na ausência é, de, de ações, de iniciativas saudáveis desenvolvidas pela família. Só para vocês terem uma ideia, antigamente as famílias costumavam se reunir e realizar eventos, juntava 4, 5, 6, 10 famílias de uma mesma rua, de uma mesma quadra, e era uma coisa saudável. Hoje você não vê mais isso. Hoje é só bebedeira, bebedeira, bebedeira. Os pais estão ligados na novela, quando não é na novela, nos programas de, de calouros, nos programas de vídeo show, de vídeo não sei o quê, e você não tem mais o trabalho da cultura, os nossos jovens não leem mais um livro, não leem mais um romance, não têm acesso à literatura de cordel. Ou seja, jogou-se a responsabilidade toda para as escolas, para os professores, para o poder público, e a família está sofrendo as consequências disso. Então, eu acho que para o próximo Dia da Cultura, a gente poderia fazer uma tentativa aí, convidar Ivanildo, convidar Ivo, convidar Raimundo Fábio, convidar Lenaldo, convidar essas pessoas que ainda estão vivas e que estão presentes, para que a gente fizesse uma espécie de um resgate histórico, e aí começasse a incentivar e dar oportunidade a outros jovens a recitar poesia. Convida Freitas, convida Mauro Ramalho, convida Edinalva e outros tantos, e dá oportunidade para que a gente faça um evento grande. É preciso que alguém tome a frente e que se proponha esse resgate da cultura, que se proponha a fazer. Vamos fazer assim como tem o encontro dos ex-estudantes do SES todo ano, vamos fazer um encontro dessa turma. Vamos chamar a Paizinha para ela recitar uma poesia, ou vamos pegar alguém que pinta um quadro, alguma coisa para expor a sua arte, a sua pintura. Né? Dentro das escolas, vamos identificar aqueles alunos que gostam de poesia, que gostam de escrever, de recitar, e vamos convidá-los
Vamos fazer com que essas pessoas sintam gosto, sejam picadas assim pelo, como a gente diz, picada pela abelha, pelo o gosto da arte, o gosto da música, o gosto da poesia. Eu acho que é possível. E nem sempre precisa o poder público. Se o poder público, mesmo tendo uma Secretaria de Cultura, se não tiver dotação ou se não tiver recurso, dada a escassez de... Vamos para o comércio, vamos pedir apoio ao comércio, vamos pedir apoio à iniciativa privada, ou vamos cada um colaborar, eu me predisponho a ajudar, cada um ajuda no que puder, e vamos fazer o evento. Eu acho que é dessa forma que a gente pode contribuir. Pronto. José, já tem uma pergunta aqui. Vou colocar a pergunta aí. É do pastor Ronaldo. Ele pergunta, no caso, direciona a nós dois, né? O que podemos fazer para fomentar ações que possam resgatar ou fazer nascer um novo tempo de grandes realizações culturais? Eu acho que praticamente você já começou a responder essa questão, né? Usar e tentar fazer um encontro de saudosismo, de trazer Ivanildo, trazer Ivo, e outros. Eu não quero citar um para não esquecer. E a gente começar. E convidar também essa galera mais jovem. A gente identifica a nossa escola. A gente identifica no nosso convívio social, nas ruas. Convidar, fulano, vamos lá, cita uma poesia, escreve alguma coisa, tal. Vou chamar Raimundo Fábio para ele fazer uma apresentação de teatro de boneco, e daqui a pouco fazer uma oficina, ensinar como construir boneco. Eu sei que ele sabe fazer. Ensinar a como trabalhar com bonecos de fantoche. Né? Acho que a gente precisa ter uma iniciativa nesse sentido. E quem canta, apresentar música de MPB, música popular brasileira, repente, alguma coisa assim. Eu acho que esse é o caminho. Eu sempre me pergunto em relação aos eventos culturais que ainda permanecem, que a gente pode chamar de entretenimento. Será que só é possível... Estou lhe ouvindo direito. A realização de eventos... O áudio. Tá ruim o áudio? Melhorou. Pronto. Será que só é possível a realização de eventos se for para o grande público? Porque, assim, percebemos que, inclusive, nós temos na região o Geraldo Azevedo, que é petrolinense, né, e outras figuras que frequentemente aparecem em alguns shows, como Xangai, né, o Maviael Melo, né? Porém, em meus quase um pouco mais de 40 anos, eu só participei de um show de Geraldo Azevedo aqui nos anos 80. Então, assim, qual seria a justificativa para a inexistência? E aí a gente pode pensar, tanto público quanto privado, e eu creio que isso também está relacionado à formação do pensamento crítico, porque é claro que a música, a arte, ela influencia muito nessa formação, né? E aí você que tem bem mais experiência nos investimentos públicos, onde estaria o impeditivo para também balancear, né? Não só esses shows da grande massa, mas também trazer outros shows, né, para a cidade com esse outro perfil de música, né? Uma música que faz pensar, que de alguma forma ela ajuda na formação do caráter. Ô, Cleito, veja, eu cheguei a assistir no antigo Cine Santana, que hoje não existe mais, foi transformado em igreja, e também no Clube Operário de São Francisco, e também no Clube Santana, algumas apresentações musicais de grupos, como você colocou, culturalmente interessantes. Ocorre que esses espaços estão deixando de existir em nossa cidade. O Clube Santana praticamente não existe mais. Né? O Cine Santana não existe mais como espaço cultural. Qual é o espaço físico que nós temos hoje que poderia desenvolver? O que está se proliferando nas ruas são esses chamados clubes de festas,
Em várias ruas tem clube royal, clube não sei o quê, clube... Mas, independente de clube, independente de quantidade, a gente pode começar com pequenas iniciativas. O Chá das Cinco, por exemplo, com o Mauriçola e Juazeiro, quando eu participava, não se preocupava em arregimentar pessoas, não. Era um grupo pequeno de pessoas que iam com violão para a praça e cantar e recitar poesia, e aquilo foi ganhando volume, foi ganhando, até se tornar no Chá das Cinco. Né? Aqui em Sobradinho, nós poderíamos reinventar ou rebuscar a realização das cestas culturais, quem sabe, tentar convidar pessoas a cada sexta ou a cada sábado, final de semana, para, num determinado local, escolher um local, que seja nas quadras poliesportivas, ou que seja num outro local, um local público, aberto, que a pessoa não precise pagar para assistir, e aí a gente começar a desenvolver esse lado cultural, seja através da poesia, seja através do repente, seja através da literatura de cordel, seja através de apresentação de teatros de boneco, mas sempre tem alguma coisa variada. É preciso que um grupo de pessoas coloque isso no papel. As pessoas comecem a pensar e fazer um projeto. A partir do momento que a gente for capaz de fazer um projeto, identificar qual é o objetivo, qual é as potencialidades que nós temos, com certeza os recursos virão. A gente consegue arregimentar recursos para essa atividade. Eu penso assim. Joselito, o papo tá maravilhoso, o pessoal aqui, tá, né, Gessia, Claudivan, Ronaldo, o doutor Patrick, aí, né, advogado, assim, Raimundo Fábio, então tem uma turma, né, até Rosângela Mesquita, né, que é irmã de Jean Mesquita, apareceu, né, deu um alô, né, dizendo que nossas famílias, na sua totalidade, vieram da construção da barragem de Guadalupe, de Boa Esperança. E Olha, isso que você está trazendo, eu acho assim. Pode falar. Isso que você tá trazendo na realidade, né, um desejo nosso de estar realizando. Né? Antes das lives, né, eu vinha conversando com o Guilherme, a gente pensando em realizar encontros, né, assim, tendo como público-alvo os professores e convidar né, algum palestrante para falar sobre temas específicos, e aí, de repente, veio a pandemia e a questão das lives veio a calhar, né? Então, assim, falar sobre... Não tem mal que não traga um bem, viu? Falar não tem sobre mal que si, não traga um bem. falar de si e dos outros quer dizer contar as nossas histórias, porque ninguém... o ser humano é um ser político, né? Já dizia o Karl Marx. A gente, mesmo aquele que mora numa ilha deserta, ele só consegue sobreviver se ele tiver essa memória coletiva para ajudar ele a permanecer vivo, inclusive, né? Náufrago e outros filmes que nós temos por aí falam sobre essa questão. O que não pode acontecer é o que você está trazendo, é esquecer, né? É esse rompimento geracional onde a geração atual desconhece as lutas da geração anterior a ela. Né? E aí, essas ideias que você está trazendo são muito importantes, porque aí aguça, né? Aguça as pessoas que estão participando e que vêm contribuindo constantemente nesse projeto, para que a gente possa, posteriormente, passando esse período de pandemia, quem sabe tá realizando outros eventos, né, que possam contribuir com a formação dos jovens. Mas aí eu vou te colocar uma pergunta, assim, uma pergunta muito tranquila, mas que é uma outra coisa que me angustia. A ESO, por exemplo, e aí eu falo da ESO porque fiz parte da diretoria de lá 2 vezes. Está me ouvindo? A ESO, ela tem um convênio com a prefeitura. Assim como a ESO, várias outras instituições têm convênio com a prefeitura.
O que me inquieta é o fato de que, geralmente, nos projetos e nos convênios, tem uma contrapartida. E essas instituições, elas recebem, né, um recurso e a gente não percebe, de alguma forma, a exigência de uma contrapartida. Não seria, a contrapartida não poderia ser na possibilidade de realizar eventos e ações que contribuíssem com a formação, com a educação da nossa sociedade, da sociedade sobradiense? Olha, O que é que tu acha? com certeza, com certeza. Ó, infelizmente, é o viés que se dá. Ou seja, o pessoal que pensa a macroeconomia, o pessoal que pensa o desenvolvimento econômico, acha que a contrapartida tem que se dar através de dinheiro ou de execução de serviço. Mas a lei de responsabilidade fiscal e os próprios sistemas que permite a realização de convênios, ela diz que também a contrapartida pode ser social. E, nesse sentido, se nós analisarmos sociologicamente a questão, a gente poderia, infelizmente, falta quem escreva, falta quem bote no papel, uma proposta, algo que possa se apresentar como contrapartida para cada um desses convênios que são realizados. Por exemplo, você hoje realiza um convênio com uma entidade para comprar merenda escolar, mas não se tem uma contrapartida. Poderia se cobrar daquela entidade uma contrapartida. Hoje você faz convênio com associações para ampliar a rede de abastecimento de água, ou seja humano ou animal, ou até para a questão da pequena agricultura irrigada. Mas não se exige uma contrapartida de caráter social. E a gente poderia tentar identificar no próprio orçamento do município, na própria dotação da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, qual é a dotação que existe? Para que está destinada essa dotação? Qual o projeto que está objetivando fomentar? De setembro a dezembro se vota o orçamento. O que a gente apresentou de emenda ao orçamento para desenvolver de cultura na nossa cidade? Qual é a entidade legalmente constituída que pode receber recursos para fomentar a cultura? Ou seja, são coisas que precisam ser discutidas. E, infelizmente, não adianta a gente achar que os jovens de hoje, que essa juventude, vai ter iniciativa. Nós que fomos os precursores, nós que vivemos a nossa fase, nós temos que começar a ter iniciativa de tentar reunir, de tentar criar, e ir passando aos poucos a peteca para os jovens. Ou seja, nós não podemos caminhar por eles, mas a gente pode ensinar, dar dica, mostrar o caminho. A gente pode dizer, olha, isso pode ser feito assim, isso pode ser feito assado. Ou seja, fazer com que crie o gosto e fazer com que percebam que existe uma possibilidade e uma potencialidade em se fazer algo diferente. Laura está em Sobradinho, o Inácio está em Sobradinho, o Beto está em Sobradinho, e outros tantos. Vamos tentar reunir essa turma, vamos tentar conversar. O próprio Ivo, sei que se a gente chamar Ivanildo vem. O próprio Black, o menino Elias, eu tenho certeza, a Raquel Wesley também vem, a irmã do Elias. São pessoas que podem contribuir. O próprio Reginaldo Bittencourt, que já participou, o próprio doutor Washington, o próprio doutor Patrick, e outros tantos. Né? O Mauro Ramalho, o Freitas. São nomes que podem contribuir com a difusão da cultura. E sem falar de outros. E tem tanta gente aí com potencial que ainda não foi externado, que não foi publicitado, vamos dizer assim. Eu acho que a gente pode fazer. Basta querer. Quando se quer, primeiro, para realizar algo, primeiro tem que querer. Eu quero. Depois do querer, eu posso, eu vou, eu luto e eu consigo. Eu acho que a gente pode.
O Xaropinho tá dizendo que vem, né? Tá lá em São Paulo. Ele disse: se chamar, ele vem. Oh, Xaropinho, oh, que bom, Xaropinho, saudade de você. Eu tenho certeza que ele virá, eu tenho certeza. Era caju e castanha, né? Era o caju e castanho. É Pois é. isso. Joselito, foi muito bom conversar com você. Assim, você realmente que uma história magnífica, descreveu, né, complementou as duas últimas lives que a gente tinha feito. Né, você trouxe aí fragmentos da história que a gente não conhecia. Né, assim, sou muito grato pela oportunidade de estar conversando com você. Né, hoje nós já tivemos aí mais de 22 pessoas assistindo. E aí eu queria que você, infelizmente o Tonho Braz teve algum problema, não conseguiu participar, mas aí eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né, mandasse um alô pro pessoal e finalizasse sua fala aí com algo que você acha que ficou, ou que é necessário ser dito, complemente aí o que você já trouxe até agora. Primeiro, eu quero agradecer a Deus a oportunidade que ele me deu de poder externar um pouco da minha história, um pouco da cultura de Sobradinho. Eu sou muito grato a Deus. Quero agradecer imensamente a você e dizer que você é um cidadão que tem contribuído muito para a difusão da cultura, da arte em nossa cidade. Sou muito feliz com essa iniciativa sua, com esses vídeos, com essas lives, com o resgate da nossa história. Quero aproveitar também para agradecer a uma pessoa maravilhosa que eu não poderia, que ajudou muito na minha formação do meu caráter, o ex-padre José Carlos do Carmo, a família Balbino. Sou muito grato de coração à família Balbino. Também contribuiu muito para a minha formação. Agradecer a todas as pessoas que, direto ou indiretamente, me oportunizaram a possibilidade de externar e de contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade. E dizer que contem comigo. Se precisarem, seja para montar o palanque, ou seja para montar a barraca, ou seja para carregar as cadeiras, seja para recitar uma poesia, um verso. Se eu tiver em condições no momento financeiramente, contribuirei também. Estou me colocando à disposição, até por entender que a arte, a nossa história, ela precisa ser vivificada, não só resgatada, mas vivificada. Nós precisamos voltar a desenvolver atividades culturais, lúdicas, prazerosas, e contribuir para o desenvolvimento da nossa juventude. Eu bem sei o que passa com o filho, por conta da ausência de equipamentos, instrumentos, oportunidades culturais sadias. Eu sei do que a droga, do que o álcool é capaz. E eu não desejo isso para a família de ninguém. Então, é pensando na juventude, é pensando nos jovens que serão os cidadãos e cidadãs de amanhã, que serão os gestores do amanhã. É pensando neles que eu me coloco à disposição. Muito obrigado. Quero mandar um abraço para o meu amigo Braz. Eu tenho certeza que ele não pôde estar, porque ele é motorista da SAMU, ele deve estar em alguma atividade nesse momento, e por isso ele não pôde estar presente. Mas não vai faltar oportunidade, não. Um abraço, meu amigo Braz. Pronto, Joselito, agradecer demais a sua presença, a sua fala riquíssima, tá? Pessoal colocando várias mensagens aqui de agradecimento, tá? Esse reconhecimento é o que realmente marca, né? Tão necessário, um reconhecimento tão necessário, né, para as pessoas da nossa cidade, pessoas que fizeram
realmente a história, o que fazem a história da nossa cidade. Na realidade, o Dia da Cultura é um pano de fundo, né? Ele é pode falar. Eu só queria só registrar o seguinte, como eu gosto de poesia, apesar de não estar exercitando, tem uma que eu acho que fala muito forte, que é assim, sei que 2 e 2 são 4 e que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Eu sei que a noite é escura, sei que a lagoa é serena e que 2 e 2 são 4 e que esta vida vale a pena, mesmo o pão sendo caro e a liberdade pequena. Cecília Meirelles. Terminei. Para você ver, né? Assim, com chave de ouro. Deu para E ouvir? dizer ao pessoal. Oi? Dizer ao pessoal que a gente vai Deu continuar para com as ouvir. lives, né? Nas próximas, quem sabe a gente consegue trazer o Tonho Brás, continuar trazendo essas figuras históricas e homenageá-las, né, em vida, para que elas mesmas contem suas histórias, que são as histórias da nossa cidade. E é isso, né? Eu acho que o objetivo do projeto das lives ele está sendo alcançado, como eu lhe falei, e agora passo para todo mundo, está sendo muito bom para mim, né? Além de estar aprendendo a manusear alguns programas, está me ajudando também a superar, né, esse momento atual. Um momento atual que talvez até tenha impossibilitado o Tonho Brás de aparecer, né, de entrar na live. Mas nas próximas, quem sabe, né, a gente consegue trazê-lo e trazer outras pessoas também que são importantes para a história. A gente pode até fazer uma analogia com o outro momento que é muito importante, que é a emancipação da cidade, mas aí com um pano de fundo do Dia da Cultura, que é o marco para esse projeto. Então, agradecer a todas as pessoas que participaram, né, que deixaram suas perguntas e quem sabe na próxima aí a gente consegue, inclusive, uma interação maior e outras possibilidades de debate, de conversar sobre a gente. Então, boa noite a todos e muito obrigado pela participação aí, gente. O vídeo da live vai ficar à disposição no perfil. Posteriormente, a gente vai colocar no meu perfil também do YouTube para quem quiser assistir, que não pôde estar aqui nesse momento. Então, boa noite a todos e até a próxima.